Simon desceu outra vez e estava prestes a ir embora, quando notou que, no pequeno corredor ao lado da porta, havia uma estranha caixa de madeira, em cima de uma mesa baixa lustrada. Vendo aquilo, ficou assustado, olhou ao redor e tentou escutar sinais da velha mãe Tello, pois tinha certeza de que aquela caixa não estava ali antes. Mas, quando espiou por uma janela, a velha senhora estava parada no mesmo lugar do jardim, podando a árvore. A caixa era feita de madeira avermelhada e parecia ser a única coisa na casa que não estava coberta com uma camada de pó, como se a velha senhora a polisse cada vez que passasse por ali. Simon pegou a caixa. Estava quente. Havia uma imagem entalhada na tampa, um desenho da frente da casa onde ele estava, com o gramado e as macieiras. Ele notou que quando a caixa tinha sido entalhada, havia 5 macieiras e não as 4 lá fora. Até mesmo a velha mãe Tello aparecia no desenho, podando as árvores como estava fazendo agora mesmo, ali no jardim. Era curioso. A cena tinha ao mesmo tempo um aspecto grosseiro e um realismo impressionante. No que Simon mexeu a caixa na mão, a luz brincou na superfície polida, criando uma estranha sensação de movimento, como se as ações da velha mãe Tello no jardim estivessem sendo espelhadas na caixa de madeira. Simon abriu a caixa e deu um assobio silencioso. Estava abarrotada de belas notas de 1 libra. Pareciam novas em folha, como se nunca tivessem sido tocadas. Então era verdade. A bruxa velha realmente tinha um tesouro secreto. Simon deu um sorriso de lobo. Ele tirou o dinheiro da caixa, enfiou as notas nos bolsos e abotoou o casaco. Pôs a caixa de volta no lugar e virou-se para partir. Pelo canto do olho, ele pensou ver um movimento no desenho entalhado na caixa. Simon saiu da casa e ficou reconfortado ao ver que a velha mãe Tello ainda estava podando as árvores. Ele sorriu e andou em direção ao muro do jardim, protegendo com a mão os maços de notas dentro do casaco. Mas não tinha dado nem 2 passos no gramado, quando um relâmpago ofuscante iluminou o jardim, como se uma enorme bomba silenciosa tivesse explodido ao seu lado. Tudo ficou branco e ele desmaiou. Quando ele voltou a si, ainda estava no jardim da velha mãe Tello. Parecia ter acordado de pé. Mas a tal coisa que o derrubara tinha feito algo com sua visão. Ele conseguia enxergar, mas de um jeito diferente de antes. Entrou em pânico ao pensar que de algum modo tinha se machucado terrivelmente. Não conseguia sentir nem mexer o rosto. Ele queria correr, porém, ao tentar se mover, descobriu que não conseguia. Era como se estivesse preso por raízes. Na verdade, Simon não só não conseguia mexer os pés, como parecia incapaz de mexer qualquer parte de seu corpo. Ele olhou para o outro lado do gramado, em direção ao lugar onde estivera sentado antes, e percebeu vagamente que havia galhos à sua esquerda e à sua direita. Ele parecia estar amarrado a uma das macieiras. Além disso, Simon estava com frio. A brisa gelada parecia atravessar-lhe o corpo. Será que a velha maluca havia furado sua barriga? O que ela tinha feito com ele? O que estava acontecendo? Ele queria lutar, mas não conseguia se mexer nem 1 centímetro. Notou um pássaro pousando num dos galhos ali perto, mas sentiu como se o bicho tivesse aterrissado em seu braço nu. Com uma sensibilidade excruciante, sentiu o espeto daquelas minúsculas garras que avançavam, pulando e correndo até o fim do galho. Sentiu os pés do pássaro,
como se estivessem agarrando seus dedos, dobrando-se num aperto ao deslocar o peso antes de levantar voo, quando a velha mãe Tello surgiu. Foi então que Simon percebeu o que realmente tinha acontecido, embora sua mente relutasse em aceitar o fato. Ele não estava amarrado a uma macieira. Ele era uma macieira. Ora, ora, disse a velha mãe Tello, abrindo e fechando as lâminas curvas da tesoura com uma mão e com a outra percorrendo seu braço galho até seus dedos gravetos. Acho que vamos precisar fazer muita poda em você. Muita poda. Simon soltou um grito, um longo e doloroso grito que apenas os pássaros ouviram, e um bando de tentilhões assustados levantou o voo, batendo loucamente as asas e deixando para trás a velha, o chalé e as 5 macieiras retorcidas. Quando tio Montag terminou a história, eu percebi que estava sentado sobre minhas mãos, como se assim pudesse protegê-las da terrível tesoura da velha mãe Tello. Quando as tirei de debaixo das coxas, estavam dormentes. Eu sacudi as mãos e mexi os dedos. Tio Montag sorriu, servindo a nós dois outra xícara de chá. Eu especulei em voz alta se a neblina ainda estaria tão densa quanto antes, e meu tio disse que eu devia ir até a janela dar uma olhada. Fiquei espantado ao ver, quando abri a cortina, que a vista agora estava completamente branca, como se o mundo inteiro tivesse sido apagado e a casa do tio Montag flutuasse no vazio. Era uma sensação desagradável, causando uma estranha tontura, e eu rapidamente fechei a cortina para me livrar dela. Enquanto meu tio cutucava o fogo com o atiçador, eu andei pelo cômodo. Estava repleto de uma profusão tão impressionante de coisas extraordinárias que, por mais que olhasse ao redor, eu nunca vi a mesma coisa 2 vezes. Então, olhei, por acaso, uma estante de livros e vi em uma das prateleiras uma caixa de madeira, cuja decoração entalhada eu imediatamente reconheci da história que tinha acabado de ouvir. Estendi a mão para tocá-la, mas, antes de encostar nela, minha mão pareceu recuar involuntariamente e eu descobri que não conseguia. Eu me perguntei se meu tio teria uma história sobre cada um dos objetos naquele cômodo. Meus olhos pousaram numa elaborada moldura presa à parede e fiquei surpreso ao ver que estava vazia. Parecia uma coisa estranha de se pendurar na parede. Meu tio, de repente, apareceu ao meu lado. Você notou a moldura dourada? Mas por que está vazia, tio? Eu quis saber. Ah, sim, disse meu tio, mexendo a cabeça. Por que será? Eu esperava que meu tio fosse continuar e responder àquela pergunta. Porém, como tantas vezes, ele sentiu que não precisava dizer mais nada. A moldura é herança de família? Perguntei delicadamente, pedindo mais informações. Não, ele respondeu. Como a maioria dos objetos que você está vendo neste cômodo, ela simplesmente veio parar nas minhas mãos ao longo dos anos. Você é colecionador, tio? Eu perguntei. Tive a esperança de que enfim ouviria alguma coisa sobre a história de vida do meu misterioso parente. Mais ou menos, Edgar. Ele limitou-se a dizer. Novamente, meu tio não se deu ao trabalho de explicar melhor. Deve ser um passatempo caro, observei. Dava para ver que, embora poucas das peças que meu tio possuía pudessem ser chamadas de belas, algumas, obviamente, eram valiosas.
Não, Edgar, ele contestou. Elas me foram dadas. Todas elas são presentes? Eu disse, olhando ao redor e me perguntando por que meu tio teria sido agraciado com tanta generosidade. Mais ou menos, disse tio Montague, com um estranho sorriso seco. Eu, obviamente, fiquei um pouco confuso. Como você já deve ter percebido, ele continuou, estas coisas à nossa volta são, como dizer, possuídas por uma energia curiosa. Elas ressoam com a dor e o terror a que estão atreladas. Meu estúdio virou um repositório desses objetos. Eu coleciono o que ninguém quer, Edgar. As coisas assombradas, amaldiçoadas, as coisas malditas. Não fiquei muito feliz com o jeito como meu tio me olhou ao dizer aquilo. Mas tio, comecei a dizer, você fala como se suas histórias tivessem acontecido de verdade. Os olhos do tio Montague brilharam e ele ergueu as sobrancelhas. Eu percebi que estava sendo provocado e senti meu rosto ficar vermelho. Mas como isso é possível? Eu perguntei. E como o senhor ia saber? Não é possível que o senhor tenha testemunhado todos esses acontecimentos. E me ocorre que na maior parte dos casos, o personagem principal não está bem em condições de contar sua história. Meu tio sorriu e ergueu as mãos, num gesto de derrota. Como quiser, Edgar, disse tio Montague. Como quiser. Eu confesso que fiquei bastante satisfeito por ter mantido minha posição. Meu tio andou até a janela, abriu a cortina e olhou fixo para a neblina. Eu vi seus lábios se mexendo, porém não escutei nada. Era quase como se ele estivesse murmurando alguma coisa pela janela, para alguém lá fora. Eu não vi ninguém ali, se bem que a neblina era tão densa que poderia haver uma multidão de pessoas e eu não teria visto. Era perturbador que meu tio parecesse tão distraído. E novamente eu fiquei preocupado. Talvez seja a hora de você se encaminhar para casa, Edgar, ele anunciou de repente. Meu coração falhou. A neblina, como eu disse, estava mais espessa e inóspita do que nunca. E além disso, eu não queria abandonar meu tio num humor tão estranho. Imaginei que talvez pudesse consertar o estrago que meu interrogatório havia feito, convencendo-o de contar outra de suas histórias. Eu estava pensando, senhor. Comecei. Sim, Edgar. Aquela moldura dourada. Apontei para a parede. Eu estava me perguntando de que maneira ela é amaldiçoada ou maldita, ou o que seja. Estava mesmo? Ele virou o rosto para mim, com um sorriso. Mas acho que por hoje você já ouviu bastante as tagarelices de um velho bobo. De jeito nenhum, senhor. Eu discordei. Quer dizer, eu não acho o senhor bobo. Que bom ouvir isso, Edgar. Sem dizer mais nada, nós dois atravessamos o cômodo e voltamos a nos sentar junto ao fogo. Tio Montague levou as mãos ao rosto, como se estivesse rezando, e então as repousou no colo, submergindo nas sombras, e começou sua história. E assim termina o capítulo Poda de Inverno. O que você achou do fim que teve o garoto? Quem sabe por quantos anos, ou até mesmo centenas de anos, ele será torturado,
dia após dia, enquanto a velha mãe Telo corta seus dedos em formato de galho com aquela tesoura afiada. E os animais roçam suas garras por todo o seu corpo. Já pensou você passar por essa agonia sem fim? Com certeza, acabaria enlouquecendo com a dor e pediria que alguém fosse até o jardim e acabasse com o seu sofrimento. Mas, infelizmente, ninguém te escutaria, não é mesmo? Afinal, você seria apenas uma árvore, sem possibilidade de escapatória ou perdão. Me conte nos comentários o que você faria. Bem, vamos ficar por aqui um pouco. Eu continuo a ler o próximo capítulo um pouco depois, quando descansarmos depois dessa história. Então, até a próxima!